quero que você crie uma expectativa muito grande. Essa noite é uma noite de expectativa. Quando eu recebi o convite para ministrar na Conexão Jovem, o apóstolo já falou: você tem um tema? Eu falei: calma aí, homem, eu preciso orar. Eu fui orar a Deus. Quando eu estava orando, Deus falou: o avivamento criativo é uma das coisas que Deus tem colocado no meu coração. Deus agir através de você, através da criatividade. Você acredita que você pode ser tão criativo e trazer um avivamento que pode mudar a história da igreja, a história da humanidade? Você que está sentado aí, você acredita nisso? Eu não estou vendo convicção em ninguém nessa noite. Só tem alguns loucos. Você acredita, independente da sua idade, sendo uma criança, jovem ou um velho, que Deus pode te dar algo que vai revolucionar o mundo? Ah, mas está numa crise aí. Olha como está caro as coisas no mercado. Você não vive nessa cultura. Você não é desse reino, meu amigo. Deus vai te dar algo essa noite que vai impactar vidas. Você não está nessa terra só para você crescer, se desenvolver, ficar velho, fazer família, criar filho e morrer. É muito vago. Você acha que Deus só te mandou para isso? Existe um tesouro escondido dentro de você, como uma bomba atômica, que pode mudar o quadro da sua cidade, da sua família, desta nação. Você não acredita nisso? Quando eu estava ali orando, Deus falava assim comigo: eles ainda estão muito apegados ao que o sistema colocaram neles. Eu falei: o que significa isso, Deus? Alguns querem ser famosos, outros só pensam em crescer nas plataformas digitais. Eu falei: sim, Deus, é o que está acontecendo. Ele falou: mas na minha igreja eu não quero isso. Na minha igreja eu quero que eles cresçam na plataforma digital para ganhar multidões. Eu quero que eles cresçam na sociedade para ganhar multidões. Eu vou levantar o nome deles para levantar o meu nome. Você acredita que Deus pode te usar numa plataforma digital para afetar milhões de jovens, milhões de pessoas? Ouve o que eu estou te dizendo. O avivamento criativo tem como subtítulo: como o Espírito Santo quer usar suas ideias para a maior revolução da história. Quero antes contar a história de alguns jovens na Bíblia que foram revolucionários. José, quando ele recebeu a túnica colorida, ele era muito novo, ele era um jovem. E Deus deu para ele um sonho, que ele seria o governador. Mas ele era tão imaturo que ele não entendeu isso. Ele não entendeu o que Deus estava querendo dizer através. E aí ele foi traído pelos irmãos. José foi vendido. Aí José começou a experimentar um pouquinho do que Deus ia fazer através de José. Deus tinha dado uma criatividade, um talento. Que talento era esse? Tudo que ele tocava prosperava. Você conhece alguém assim? Tudo que o cara faz dá certo. O cara muda de 10 profissões e tudo que ele faz dá certo. Já pegou um pessoal assim? Eu tinha um amigo que ele era bom em andar de bicicleta, ele era bom de jogar bola, ele era bom na empresa, ele era bom na escola, era bom na faculdade, era o Joe. O Joe era bom em tudo. O Joe hoje dá consultoria, ele é um pregador de nações. Ouvi isso, ele é um pregador de nações. O Joe é um cara criativo, ele prega sobre criatividade dentro das empresas. Ele leva ideias revolucionárias para empresas que não conseguem mais desenvolver. Deus deu esse talento para ele. E o que ele faz? Muitos donos de empresa ele ganha para Jesus. E tudo começou com uma bicicleta. Tudo começou jogando bola. Os talentos do Joe eram assim. E José, ele tinha esse talento, tudo que ele tocava prosperava. Porém ele ainda não entendia. E mais uma vez ele foi traído, acusado de adultério, foi para a prisão. Mas a Bíblia diz que Deus estava com José. Quando José caiu na prisão, o que aconteceu? O carcereiro gostou tanto dele, que ele era um cara tão criativo, que deu as chaves
da cadeia para um prisioneiro. E ele administrou a cadeia. José ganhou um dom de interpretar sonhos. E algumas vezes você tem uns insights desses. Tem algumas coisas que você fala, eu peguei no ar, você pega com facilidade, mas você é tão jovem que você ainda não entende. Você tem algumas habilidades que você ainda não entende o porquê você tem elas. Você não sabe como utilizar essa ferramenta. E hoje eu vou te mostrar que você vai utilizar para uma grande revolução na sua vida e na vida de outros. Você sabia que depois que José passou toda aquela situação, e ele foi levado diante de Faraó, e Deus usou ele na interpretação de sonho, ele virou o governador do Egito. O Egito era a maior potência do mundo naquela época. E Deus deu uma criatividade para José, administrar as finanças do Egito, que alimentou todas as nações que estavam passando fome. Não foi só o Egito que José alimentou. Deus não usou José somente para o Egito, usou para as outras nações. Povos vinham comprar alimento. E Deus usou José para alimentar muitos povos. Isso é profético demais. A ferramenta que está na sua mão é para alimentar muitos povos. Você vai entender até o final dessa pregação que eu estou dizendo. Mas para que isso? Eu não sei o que fazer com isso. Tem um propósito. Você não nasceu por nascer. Você não foi abandonado por ser abandonado. A sua casa não está esse caos porque somente está esse caos. Não é só você que está entendendo. Deus está colocando você para entender o que está acontecendo. As entrelinhas, a destruição que está acontecendo na sociedade, na sua casa, na sua família, com seus pais, com seu esposo, com a sua esposa. Deus está começando a te revelar porque Ele vai te dar um talento. Ele vai despertar a criatividade dEle para você começar a mudar a história da sua família. Vamos continuar. Pegamos Daniel. Daniel foi escravo para a Babilônia. Gente, ele era escravo. Escravo. Sabe o que é escravo? É nada. O escravo pode ser usado para tudo que você pode imaginar, para tudo. As coisas mais horrendas que pode vir na sua cabeça, o escravo pode ser usado. E quando ele foi para lá, para a Babilônia, Deus começou a visitar Daniel e os amigos dele. Deus deu interpretação de sonho para Daniel. Deus deu sabedoria. A Bíblia fala que era a ciência que fez eles serem mais sábios que todos os homens mais sábios de toda a Babilônia. Eram jovens, estamos dizendo anciões, homens que estudaram há anos, homens que tinham um conhecimento vasto. E Deus deu o dom, o talento para esses meninos, e eles eram mais inteligentes do que todos da Babilônia. Porque Deus despertou esse talento dentro deles, essa criatividade. E vai começar a queimar hoje algumas coisas no seu coração. E você vai começar a entender isso. A minha esposa, ela é bem criativa. Eu já vou abrir a Bíblia, tá? Aqui é só a introdução. A minha esposa é bem criativa. E eu sou assim, eu gosto de fazer evangelismo, mas eu não vou mentir para vocês, eu tenho um pouco de dificuldade de fazer evangelismo na rua, abordar as pessoas na rua. Primeiro eu espero passar 10 e depois eu abordo uma. Mas eu abordo. Eu gosto de usar bastante o dom de revelação. Eu vou escrever as revelações no papel e depois eu vou atrás da pessoa. Vocês já viram isso? Vocês podem fazer isso, vocês nunca fizeram isso? Eu vou ensinar para vocês, é verdade? Isso é criatividade que Deus me deu. Estou falando, é o maior avivamento que vai acontecer na história. Vai para o seu quarto, 15 minutos de pad. Faz o que eu estou te dizendo, se quiser anota aí. Vai para o seu quarto, pega o caderno, uma folha e uma caneta. Isso é para aqueles que acreditam que Deus usa você. Você pega um papel e fica lá 15 minutos, só bota um fundo, não coloca a música para te distrair. E fala, Espírito Santo, fala comigo. Eu vou contar uma história nisso. Eu estava lá, Espírito Santo, fala comigo. Aí venho, mulher de camiseta marrom. Eu anotei, mulher de camiseta marrom. Mulher grávida. Eu anotei, mulher grávida. Aí depois, bolsa preta do lado esquerdo. Eu coloquei, bolsa preta do lado esquerdo. Na esquina da rua 7 de setembro. Na esquina da rua 7 de setembro. Aí ele falou, vai atrás. Aí eu falei, mas eu não tenho carro. E a 7 de setembro é 30 minutos da minha casa andando. Aí Deus falou, por isso, daqui a 30 minutos ela vai estar lá na esquina e você vai encontrar ela.
Falei, tá bom. Saí de casa, fui a pé, fui louvando, adorando a Deus. Eu estava mais ou menos aqui, um quarteirão da 7 de setembro. De repente começa a andar uma mulher e para na esquina da 7 de setembro. Eu já olhei, camiseta marrom, falei, vou confirmar o outro. Bolsa do lado preta, ela está grávida. Sabe o que eu fiz? Saí correndo, desesperado. Eu fui, cheguei naquela mulher, falei, moça, ela pensou que era um assalto, o marido dela já chegou, eu falei, não, calma. Eu catei o papel, abri assim, mostrei para ela. Eu estava na minha casa, no meu quarto, eu estava orando. E Deus me deu, você, ó, tá aqui, ó, camiseta marrom, bolsa preta, você tá grávida. Ela olhou assim para mim, e o marido dela falou, posso orar por você? Aí o marido dela falou, não, eu não quero. Ela falou, eu quero, porque eu estou precisando de uma resposta. Eu orei para aquela mulher, ela, o marido foi avivado. Isso na esquina, do centro da cidade de Suzano. Não foi num quarteirão qualquer, foi no centro da cidade. Botei a mão em todo mundo, querendo nem saber quem estava olhando, meu irmão. E aquela mulher foi embora com a bênção dela. Um dia eu estava no trem. Trem de lotado, São Paulo é lotado. Eu estava no trem. Aí passou um homem, Deus falou, ele vai pedir dinheiro para você. Eu falei, Deus, mas eu estou mais duro que um coco. Eu falei, Senhor, eu não vou dar dinheiro para ele. O Senhor paga a passagem dele. Eu falei, amém. Aí eu fui, entrei no trem com o homem. Ele falou, passei a noite toda num albergue, eu usei droga, caí. Você pode me ajudar? Eu falei, não vou te dar dinheiro, mas eu pago sua passagem. Ele falou, tá bom. Aí eu estava com a Bíblia, ele falou, então eu vou te acompanhar. Fomos sentando, comecei a falar da palavra para ele no trem, ele começou a chorar. A pessoa estava sensível. E aí Deus falou assim, você quer receber algo criativo? Eu falei, eu quero, Senhor. Ele falou, eu vou te entregar algo criativo para entregar para esse homem. Eu falei, amém. Quando você descer com ele na estação de Guaianazes, você vai perguntar para ele se ele quer ser batizado no Espírito Santo. Aí eu falei, não, aí não. Guaianazes, para quem não conhece, é uma das estações mais lotadas de São Paulo. É muita gente, de verdade. Se você está pensando, está vendo? Olha para o lado, tanto de pessoas. Pensa 4, 5 vezes mais. É mais ou menos assim lá. Aí eu fui descendo com ele, eu falei, Deus, eu não vou orar. Deus falou, você vai? Eu falei, não vou, você vai. Eu acompanhando o rapaz, eu não vou, Senhor, você vai. Eu preciso selar ele para ele ser liberto. Eu falei, eu não vou, Senhor. Ele falou, você vai, Thomas. Eu falei, então eu vou fazer assim, eu vou perguntar para ele. Eu falei, provavelmente ele nem sabe o que é batismo com o Espírito Santo. Eu falei, eu vou perguntar para ele. Se ele aceitar, eu oro por ele. E eu fui lá e perguntei, ô moço, você quer ser batizado no Espírito Santo? Ele falou, só se for agora. Eu falei, Deus, não faz isso comigo não. Mas aí de repente, parece que esvaziou a estação, não tinha mais ninguém. Eu não sei se eu estava tendo uma visão ou se aconteceu de verdade, mas não tinha mais ninguém. Aí eu falei assim, então tá bom, receba o Espírito Santo. Eu falei assim, calma. Ele começou a pular, a gritar em língua, sendo batizado e a chorar. E aí eu me empolguei também, né? Porque eu não sei, eu não consigo aguentar também, irmão. A glória vem, se você ficar de pé, é mentira. E eu comecei ali, glória da barabara. E aí os dois se abraçando. Ele liga para minha mãe, eu aqui, eu tô, fala com a minha mãe, eu falei, nem sei. Aí quando eu liguei, eu falei, moça, eu tô aqui com o seu filho. Ela falou, obrigado, porque eu estava orando por ele agora, pedindo para Deus, para encontrar alguém, para meu filho voltar para casa. O maior avivamento da história serão pessoas que obedecerão o que Deus mandar. Ele vai te tirar da sua zona de conforto. Ah, Deus, eu não vou orar. Vai orar sim. Faz o teste. Eu já me arrependi de ter feito. Não me arrependi, perdão, Senhor, não me arrependi não. Mas um dia eu falei, Senhor, eu estou disponível para o Senhor. Aí Deus falou, você está disponível? Eu falei, estou. Estava de carro, eu vou virar à esquerda. Virei à esquerda, virei à direita, virei à direita. Falei, vai, anda mais. Eu falei, tá bom, Senhor, onde você está me levando? É para a casa da Carol, minha esposa, né? Mas era namorada na época. Ele falou, não, esquece a Carol um pouquinho. Aí tá bom, virei a outra. Aí tá vendo aquele homem de branco? Para lá, tinha um monte de cara assim, usando droga. Ele falou, vai lá, para lá, prega pros caras. Principalmente aquele de branco, porque a mãe dele foi embora. E ele tá jogando a vida nas drogas. Eu falei, eu vou parar não, Deus. Ele falou, mas você vai parar. Irmãos, toda vez que Deus manda você fazer algo e você fala que está disponível, você vai ter uma história para marcar a sua vida e a vida daquela pessoa. Eu não consegui ainda, ele está na palavra. Deus não procura os mais talentosos. Você não precisa ter muito talento, irmão. Deus não procura os mais talentosos. Ele procura quem está disponível. Você está disponível para Deus? Você quer que Ele te dê algo novo, que você vai falar, nossa, da onde veio isso? Ele vai te dar.
Você não precisa ser talentoso, mas estar disposto. Pensar fora da caixa. A próxima reforma da igreja, o próximo avivamento da igreja, ele vai vir dessa forma. Em jovens, velhos, qualquer um incendiados pelo fogo de Deus. Pessoas que estão dispostas a receber a criatividade dele, independente do que tiver que fazer. Você já ouviu sobre o avivamento de Gales? Evans Robert? Quem já ouviu aqui, levanta a mão. Se você não ouviu, vou contar rapidamente a história dele. Evans Robert foi um menino de 26 anos, foi enviado para fazer faculdade. Ele foi, chegando lá na faculdade, Deus falou para ele, volta. Ele falou, não Deus, mas a faculdade, Deus falou, volta. Porque lá em Gales eu vou fazer um grande avivamento através da sua vida. 26 anos. Aí você fala, eu não tenho 26 ainda, eu tenho 14. Daí ele voltou e pegou um monte de molecada de 12, 14 anos e 15 anos. Esses eram os discípulos de Evan Roberts. Eles cataram um monte de tambor, pau, tiveram a criatividade de ir na praça da cidade fazer culto. Começou assim um avivamento de Gales. Quando eles começaram a tocar os louvores com aqueles pedaços de balde de pau, a glória de Deus desceu sobre Gales. As pessoas começaram a sair da empresa, começaram a sair dos bares, começaram a sair dos cinemas e foram para a praça. Aí sim começou a criar uma forma sobrenatural. Existem histórias de avivamento de Gales, que homens quando foram no bar tomar cerveja, a mão deles não deixava, não ia pegar a cerveja. Aí eles começavam a chorar e saíam correndo e iam para o culto. Os bares começaram a fechar, os cinemas começaram a fechar, e tudo começou. Pedaço de madeira e balde numa praça. Deus não precisa de muito, Deus só precisa de você. Deus precisa de você. Deus, ele é o primeiro inovador. Ele sempre é o inovador de todas as coisas. Eu quero abrir com você em Atos 19. Se para você você não vai se surpreender com essa palavra, eu me surpreendo. Atos 19. Diz assim, Atos 19, eu vou ler do 11 ao 12. Diz assim: Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo, de tal maneira que até os lenços e os aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes. Estes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como espíritos malignos eram expelidos dele. Quero saber se você entendeu. Imagine um homem de Deus, um apóstolo, um avivalista, um reformador. Estava acontecendo muitos milagres através dele. E o paninho que Paulo usava, já viu aquele pregador que usa o paninho e joga no púlpito? Não era o caso de Paulo. Mas Paulo tinha um paninho, um avental. E de repente, Paulo não podia ir até aquelas pessoas que estavam doentes, enfermas. Paulo estava ali numa atividade muito intensa. E Paulo de repente teve uma ideia. Leva o meu lenço, coloca sobre o enfermo e ele será curado. Está endemoniado? Pega o meu lenço, coloca nele e o demônio vai sair. Gente, isso não impressiona você? Um lenço, um avental expulsava demônio e curava enfermo. Gente, quando eu li isso aqui, minha cabeça... A minha pergunta é, qual que é o seu lenço e qual que é o seu avental? Você deve ter um lenço e um avental. Eu não estou falando de lenço e avental. Eu estou falando de algo que Deus pode te usar para impactar a nação, para impactar a sua casa, para impactar os teus. Vamos abrir agora, 2 Reis. 2 Reis 6. Você está comigo? Você está entendendo? Se você não estiver entendendo, fala amém. Opa, vigia. Mas se você não estiver entendendo, depois você vai entender quando Deus te encher do Espírito Santo. 2 Reis 6,
do 1 ao 7 diz assim: em outra ocasião, eu vou lendo para adiantar, tá? Em outra ocasião, os discípulos dos profetas surgiram a Eliseu: como vês, o lugar em que moramos, perto de ti, tornou-se pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão e ali cada um de nós corta um tronco, a fim de podermos construir ali mesmo um local para reunirmos. E Eliseu aqueceu, dizendo: ide. Então um deles o convidou: queres vir com o teu servo? E ele respondeu: irei. Assim foi com eles, chegando ao Jordão, puseram-se a derrubar árvores. Entretanto, quando um deles estava cortando o tronco, o ferro do machado caiu nas águas do rio. E ele imediatamente gritou: ah, meu senhor, este machado fora tomado de empréstimo. Ao que o homem de Deus indagou: onde caiu o machado? Imediatamente, outro servo lhe apontou o lugar. Então Eliseu cortou um galho e jogou na direção indicada, fazendo o ferro do machado subir à tona e flutuar sobre as águas. Então disse ao servo: pega-o. Ele estendeu o braço e tomou o machado nas mãos. Para com isso, irmão. Naquela época o machado era algo bem valioso, tinha um custo muito alto. Eu não vou entrar nesse mérito, mas só para você entender. Imagine comigo, o cara está lá, vão construir uma casa, estão construindo um acampamento, estão expandindo, eles não conseguiam mais ficar junto. Rapaz foi lá e estava cortando lá os pedaços de pau da árvore, e de repente aquela lâmina que é tão preciosa naquela época, tão valorosa, escapou e caiu no rio. E aí o cara falou: meu Deus, e agora? Eu peguei de empréstimo, como eu vou pagar? Isso é caro. E agora? Aí Eliseu simplesmente falou: ah, só foi isso? Eliseu foi lá, foi numa indústria, chamou o pessoal, pediu um ímã gigante. E aí ele levou aquele ímã naquele rio. E quando colocou o ímã, atraiu o ferro e o ferro grudou no ímã. Foi isso que Eliseu fez? Sim ou não? Você tem certeza que não foi isso? Você tem certeza que naquela época não existiam indústrias que produziam esse tipo de ímã? Você tem certeza disso? Então o que Eliseu fez? Eliseu foi lá, catou outro pedaço de pau, ele cortou, pegou o pedaço da madeira, chegou assim, jogou. E o ferro flutuou. Ferro não flutua, meu irmão. Flutuou? Não, o ferro flutuou, sim. Eliseu colocou o pedaço de pau e o ferro flutuou, irmão. Flutuou. E ferro não flutua, mas aquele flutuou. A criatividade dele foi pegar um pedaço de madeira que não tem nada a ver, mas a fé dele fez flutuar. Você entendeu? Será que a sua fé vai fazer os milagres de Deus flutuar na sua casa, na nação, no seu bairro, na sua escola, na faculdade, onde você estiver? Ei, qual que é? Qual que é o pedaço de madeira? Qual que é a criatividade? Qual que é o tecido? Qual que é o pano? Quem tem celular aqui, levanta a mão. Será que isso aí não pode ser o seu pedaço de pano, o seu pedaço de madeira? Será que não pode ser isso? Deixa você ficar procurando gravar vídeo nada a ver. Por que você não grava um vídeo pregando a palavra, cantando um louvor? Será que seu instrumento não é o seu pedaço de madeira? Será que o instrumento não é o seu tecido? Ei, o que está na sua mão não precisa ser coisas grandes. Você não precisa ser um expert. Você só precisa falar que ouvir a voz de Deus e Deus falar: faça, e você faz. E o ferro flutua. Faça e você faz, e o pano expulsa demônio. Faça e você faz, e o pano vai lá e cura o enfermo. Eu ia falar da minha esposa, eu esqueci, né? Aí estava eu e a Carol. Eu não consigo, hoje eu tenho mais facilidade para evangelizar. E a Carol falou: vamos evangelizar? Eu falei: vamos. A gente pegou os filhos, foi para a praça. Ela falou: não, vamos passar numa farmácia antes. Ela é farmacêutica, eu falei: essa mãe vive em farmácia. Chegamos na farmácia, ela pegou um monte de pacotinho de band-aid. Eu falei: o que ela vai fazer? Para que tanto band-aid? Investiu um dinheiro pesado em band-aid. Ela foi em casa e imprimiu o Isaías, que fala que sobre as suas feridas nós fomos curados. Aí ela catou, colou lá: sobre suas feridas fomos curados. Eu falei: mãe, o que essa mulher está fazendo? Não está entendendo nada. Eu sou meio fora da caixa assim, né? Eu fico no mundo dos anjos e ela fica nesse mundo de criatividade. E aí tudo bem, nós estávamos lá, ela falou: Tomás, hoje eu vou te ajudar. Você vai pegar esse papelzinho e vai falar para a pessoa. A gente foi na frente de um posto de saúde e ela falou: você entrega e fala assim: ó, essa palavra aqui para você ser curado. E aí quando a pessoa recebe aquele pacotinho, ela lê:
pelas suas feridas fomos curados. E quando ela abre é um band-aid. Ou seja, ela estava associando a cura de Jesus através de um band-aid, um símbolo. E as pessoas tão curiosas, viu o band-aid, via e queria entender o que a gente estava falando. Aí começou a parar um monte de gente. E ali você foi evangelho na cambada de pessoa que precisava conhecer Jesus. E ali você começou a ganhar um monte de almas. Criatividade. Aí agora na Páscoa, ela comprou um monte de chocolate, um monte de bis. Eu vi ela imprimindo um monte de papel, igual dessa cor aqui, né, do púlpito. Eu falei, o que essa mulher está fazendo? E ela reembrulhando o bis com aquele papel. E eu não entendendo, no mundo dos anjos, ela lá embrulhando. Eu falei, meu, o que essa mulher está fazendo? Porque ela está reembrulhando o bis. Aí quando eu fui ver, ela imprimiu um monte de Jesus e o símbolo da cruz de madeira, e ela colava um bis. E Feliz Páscoa. Aí a gente saía entregando. Feliz Páscoa, Feliz Páscoa. Aí a pessoa viu o bis, via Jesus lá como símbolo da Páscoa, e a pessoa queria saber o que significava e pregava o Evangelho. Você vê como são tão simples os panos, os aventais, a madeira que Deus pode usar para ganhar alma. E você está aí se esforçando, achando que vai vir um superpoder sobrenatural, que vai vir. Mas algumas vezes Deus vai usar coisas simples. Deixa eu correr aqui que o tempo está passando. E aí eu quero falar, João 9, do 1 ao 7, eu não vou abrir, mas você sabe, Jesus estava lá todo bonitão, pregando, curando, transformando. Ele é lindo, e você sabe disso. E de repente Jesus faz uma coisa meio estranha. Ele puxa, cospe no chão. Meu, Jesus, catou aquele cuspe com lodo, fez uma massinha, pegou lá o cego e rebocou os olhos do homem. Pô, meu, porque Jesus só não foi lá e colocou a mão no olho do cara e falou, vai, abre aí. O Bartimeu, é isso que você quer ver? Então veja. Aí o cara começou a ver, nem tocou no cara. Mas não, Jesus precisou fazer um reboque ali. Irmão, não questiona o que Deus manda você fazer. Se Deus mandar você rebocar, reboca. Aí catou ali, vai no tanque de Siloé e se lava. O cara se lavou, voltou curado. Você entende isso? Eu também não, mas é o agir de Deus. Por quê? Não sei, mas é o agir de Deus. Eu já vi muitas curas de câncer, muitas, incontáveis. Um dia a gente estava orando, uma pessoa com câncer no estômago. E de repente Deus falou assim para mim, Thomas, vai lá no bebedouro, pega um copo de água. Você vai orar pelo copo de água, ela vai beber o copo de água e vai ser curada, câncer terminal. Eu falei, mas por que pegar o copo de água? Deus falou, não questiona, somente obedece. Fui lá, fui no bebedouro, peguei um copo de água. Falei, moça, quando você beber esse copo de água, Deus vai curar você do câncer, do estômago, câncer terminal. Ela pegou o copo, bebeu, foi curada do câncer terminal. Você está preparado para Deus te usar de formas tão estranhas, mas que vão revolucionar a sua casa, a sua cidade, o seu bairro, a nação brasileira? Ou você só está parado aí falando, meu Deus, mais um culto, não vejo a hora de sair o lanchinho para eu comer? Deus quer te usar, irmão. Depois que eu vi o primeiro milagre, eu nunca mais fui o mesmo. Eu entrei até em parafuso. Eu ficava andando no bairro da cidade, procurando pessoas enfermas para orar. Eu ficava andando nas praças, ficava procurando quem estava mancando, quem estava usando maca, quem estava ali com um negocinho. Aí eu ia lá, pedia para orar, uns falavam assim, outros falavam não. Uns eram curados, outros não eram curados. De tanto que isso me empolga. Só basta você falar uma coisa: eu estou disposto, Senhor, para essa revolução. O ponto-chave é, Deus não pede recursos, pede criatividade sobrenatural. Você não precisa ser rico, você não precisa ter milhões de recursos. Ele só pede que você esteja disposto para Ele depositar a criatividade sobrenatural dele em você. Eu quero contar um testemunho de uma mulher chamada Heidi Becker. Quem conhece a Heidi Becker aqui, levanta a mão, a missionária de Moçambique. Se você não conhece, pesquisa. Tem um trabalho muito lindo. Ela é malucona também. Deus usa aquela mulher. Agora imagina ela no lixão de Moçambique. Quem aqui sabe o que é um lixão? Levanta a mão. Gente, essa geração não sabe, não, pelo amor de Deus.
Joga um Google depois, o que é um lixão? ChatGPT, joga lá, o que é um lixão? Lixão é um lugar onde o lixo que você utiliza e o caminhão leva, ele despeja lá. E tem pessoas que ficam lá e moram lá, que pegam alimento do lixo para poder sobreviver. Então hoje você sabe o que é um lixão, hoje todo mundo sabe o que é lixão, certo? Então, e ela estava no lixão de Moçambique, brincando com as crianças. Ouve essa história. E as crianças passavam fome. E ela falou assim, vamos fazer uma brincadeira? Eu pensei assim, por que ela pediu fazer uma brincadeira? Ela podia ter feito o quê? Uma ligação e falar, sou missionária, eu estou com um grupo de crianças aqui que estão necessitando, preciso de doação. E ela tem uma conexão mundial. Vocês podem mandar alimento? Mas não, ela foi criativa. Ela falou, a gente vai brincar de esconde-esconde. No lixão. E quando vocês começarem a correr no lixão, vocês vão começar a achar alimento. Quando as crianças começaram a correr no lixão e procurar os alimentos, achavam sacolas intactas, cheias de alimento. Deus materializou cesta básica para todas aquelas crianças e famílias. Será que Deus faz ainda isso? Você só precisa de pãozinho e peixe para o milagre acontecer. Não precisa de muita coisa. Mas eu sou tão novo. É, você novo, é você, cara. Ah, mas eu sou tão velho, é você também. É você. Quem conhece que o Bill Johnson da Bethel Church? Se você não conhece, depois você procura lá. Do Louvor Bethel Church. Um dia o Bill Johnson deu na telha, ele falou, vou colocar uma cadeira em cima do púlpito. E todo enfermo que sentar vai ser curado. E aquele dia houve um grande avivamento na igreja. Todo mundo que sentava naquela cadeira, todos eram curados. Criatividade. Lembra? Jesus foi o pior. Ele cuspiu e jogou lodo, hein? Presta atenção. Quem aqui gosta de desenhar? Você tem a criatividade de desenhar? Levanta a mão. Você tem um quê para desenhar? Deus pode te dar pinturas proféticas, né, Rafa? Deus pode te dar pinturas proféticas, desenhos proféticos, para você entregar para outras pessoas, para você profetizar sobre a nação. Você não sabe só desenhar por desenhar. Esse talento foi Deus que te deu. Quem aqui sabe dançar? Você pode ser um instrumento de dança para levar evangelismo através da dança. Quem aqui sabe pregar, jovem? Você gosta da palavra de Deus? Deus vai te usar na pregação. As meninas que dançam na dança profética, Deus usa elas, tem unção na dança. Você que gosta de fazer vídeo, você gosta ali, eu queria ser um youtuber, eu queria ser um tiktoker. Faz ali um canal, onde você libera a vida. Eu tenho um amigo, 40 e alguns anos. Hoje ele faz live no TikTok. E ele está na live e começa a trocar ideia com o pessoal. E o pessoal vai entrando, e Deus vai dando palavra de conhecimento, e ele vai liberando. Em live aberta para todos os públicos. E ali ele está ganhando vidas. E ele ligou para mim esses dias, pô, pastor, eu acho que eu achei o que Deus quer me usar. Eu falei, graças a Deus, cara, maravilhoso, eu dei maior incentivo. Por que eu vou cortar se está dando certo? E agora eu vou contar rapidamente. Eu era caster, eu fazia caster de jogos online. Eu narrava jogos online, tem uma época que eu narrava jogos online. Eu estava em crise nessa época, mas eu narrava. E aí eu narrava sobre o Free Fire na época. Eu tinha um contrato com uma empresa lá do sul. E eu fazia a narração. E ali eu ganhei jovens. Eu ganhei tantos jovens para Jesus, tantos jovens no Free Fire. Vocês não têm noção. Eu ganhei muito jovem. Aí você pode estar aí, mano, é Free Fire, cara? É Free Fire. Free Fire, eu ganhei muitos jogos lá, eu ganhei muitos jovens lá. Eu conheci os pais dos jovens, você acredita nisso? Os pais me mandavam mensagem, meu filho mudou, meu filho foi transformado, evangelizei vários pais. Isso aí faz uns 4 anos atrás. Ou seja, Deus ele vai te colocar em lugares que você nem imagina. Vamos para a aula prática agora. Feche os seus olhos por 1 minuto. Tirando o teclado, eu quero que a igreja fique em silêncio. Não se distraia nesse momento. É algo profético que a gente vai fazer. Não se distraia, não converse. Esqueça o lanchinho. Esqueça se está chegando mensagem no WhatsApp. Esqueça. Por 30 segundos a 1 minuto. O Espírito Santo vai começar a soprar agora alguma ideia para você. Ele vai lá no fundo
do seu interior e vai te mostrar o lenço, o pedaço de pano, a cadeira, que Ele vai te usar para o grande avivamento criativo que está para vir sobre a nação. Espírito Santo, revela, Espírito Santo. Revela. Se você está tendo uma ideia, depois anote. Mostre, Espírito Santo. Acende o fogo do avivamento sobre todos que estão aqui. Ideias criativas. Receba criatividade. Receba criatividade. Receba criatividade. Em nome de Jesus. Fique de pé, por gentileza. Muitos de vocês receberam ideias, não foi coisa da sua cabeça. E nós vamos startar hoje isso. Os ministros, os pastores, eu quero por gentileza que vocês venham à frente para ministrar comigo sobre os jovens. Hoje, Deus vai ativar criatividade, ideias sobrenaturais que vai mudar a história dessa nação. Jovens, venham aqui para frente. Você que quer ser ativado, se você quer que Deus te use sobrenaturalmente, venha. Se você também não é batizado no Espírito Santo e quer ser batizado no Espírito Santo, venha. Se você já tem ideias, mas você quer que elas comecem a acontecer, venha.